Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores. Vamos começar mais uma aula de sociologia bacana. Eu aqui, minha companheira Oyama Lopes. Fala, Oyama. Olá, César. Olá, meninos. Olá, meninas. Eu quero que vocês participem. Eu tenho certeza que vocês irão participar, porque o tema da aula de hoje é bastante participativo. Tenho certeza. Vamos que vamos e boa aula para todos nós. Pronto, com a voz rouca e tudo mais, vamos começar essa aula. Vamos passar para o nosso momento de exposição. Pronto, galera, então vamos começar aqui fazendo nossas apresentações de praxe. Eu quero dar boa tarde aí aos... Vamos botar nossas apresentações. Opa, voltando aqui o slide. Vamos apresentar nossa equipe. Coordenação, professor Antônio Carlos Santos Silva. Professores da equipe de Sociologia. A professora Adilma Rodrigues, professor César Mustafa, professora Maria Aparecida Lima, a professora Miriam Fonseca, a professora Oyama Lopes. E aqui no vídeo comigo, a professora Ana Lopes. O tema da nossa aula de hoje, aula 6, conflitos sociais no Brasil, a questão da violência. E aí, boa tarde, o pessoal do Velho Chico, o pessoal de Itiúba, o pessoal de Campo... não estou conseguindo pegar, Baixios, né, São Gonçalo. Boa tarde aí a todo o pessoal de Jequiezinho. Boa tarde, Camila, de Bucuituba. Eu ainda tenho dificuldade com os nomes, viu? Se vocês puderem botar na mensagem boa tarde e o nome, fica fácil. Facilita para o professor. E aí o nosso tema é um tema bacana de discutir, mas não é um tema bacana de conviver, né? Que é a questão da violência, que sempre nos gera perguntas. Boa tarde, Califórnia 2, Bucuituba. Isso, agora acertei. E aí, não é muito bacana de conviver. A questão da violência é uma questão que afeta a todos, sem distinção de classe social, sem distinção de cor de pele. Então todos estão, na verdade, muito ligados a ela, né, e fugindo dela ao mesmo tempo. Né, essa violência, ela, na verdade, ela está interligada com vários outros temas que a gente vai ver aqui na aula de hoje. A professora Oyama vai colocar o tema da aula no chat para que vocês possam acompanhar. Tá certo? Beleza, aí vamos lá. O nosso objetivo da aula de hoje é conhecer e problematizar as ações coletivas, os movimentos sociais e as diferentes formas de manifestações sociais, diferenciando-as no tempo e no espaço, como processos sociais complexos que se ligam a projetos de conservação ou de mudanças sociais políticas. É um objetivo para lá de grande, mas objetivo que a gente vai dar conta hoje aqui. E eu já começo aqui com o tema violência e já começo com coisa para anotar. Então já pega o caderno rapidinho aí, abre aí na parte de sociologia, pega a caneta, não fica batendo papo. O pessoal que está batendo papo aí, vamos acelerar, bora levar a aula a sério, né? E vamos copiar. Aos senhores mediadores, eu peço a gentileza, o favor, de já dar um print aí no slide para garantir que esse slide vai estar aí com vocês também. A professora Oyama vai colocar no chat e vocês poderão copiar também lá se quiserem. Ok? Então vamos ver aqui, o tema é violência. E eu já começo, antes de começar com o conceito, eu vou começar já vendo aqui a violência contra o professor nessa charge que está aí. Eu vou te dar um tapa, eu vou te dar um soco, eu vou te dar seu contra-cheque. Então a gente percebe já nessa charge que existem muitas violências, muitos tipos de violência que não perpassam apenas pela violência física, mas perpassam por outras questões aí.
Não. Então pronto aí, vamos lá. A violência é a ação ou efeito de violentar, de empregar força física contra alguém ou algo, ou intimidação moral contra alguém. Ato violento, crueldade ou força. Então, vocês estão percebendo que essa violência ela tem diversas faces, elas têm diversos planos e ela pode ser aplicada de várias formas. A violência ela não é só a violência física, é a violência moral, é a violência, um ato de crueldade, a obrigatoriedade, né, a humilhação, né, tudo isso pode ser a violência. Desde lá do simples xingamento até o ato pior de todos, que é a crueldade contra usar força física contra alguém, tá certo? Então a violência, na verdade, ela está presente em todas as sociedades. Ela não é uma exclusividade só das sociedades ou dos países que não têm um bom desenvolvimento econômico. Ela está presente em todas as sociedades, em maior ou menor escala, mas ela está presente em várias sociedades. O grande problema é a gente pensar como é que as pessoas, os poderes, lidam com essa violência, né? Então, o tratar dessa violência é que vai fazer a diferença toda no seu desenvolvimento ou não. Beleza, já copiaram aí? Pronto, a professora já colocou no chat. E aí eu posso também me comprometer com vocês que um pouquinho antes da gente voltar do nosso momento de produção, eu vou passar os slides para que vocês possam printar ou terminar de copiar, ok? Então quem não terminou de copiar, deixa o espaço aí, ou pega no chat, ou vai pegar depois lá no momento de produção, para a gente não perder esse momento de exposição que é tão importante para a gente. Beleza? Vamos seguir então. Esse também é para copiar, para dar o print aí também. Né? Violência, juridicamente, constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem é uma coação. Então, usando o termo jurídico, é isso aqui. Né? O pessoal de Barra Saco está me dizendo o seguinte: a violência é muito frequente nas salas de aula. Alguns alunos não respeitam os mediadores ou professores, infelizmente. Isso é muito triste, né? E a gente sabe que isso é verdade, né? Eu estou em sala de aula, tanto em escola particular como em escola pública, né? E a gente percebe que há de fato, há esse tratamento aos professores, aos funcionários, aos mediadores, né? E exatamente são as pessoas que estão ali para fazer um papel inverso, né? Tirar essa questão da violência, reverter essa questão da violência. Porque uma das formas de reverter a violência é levar a educação, né? A educação ela vai remeter a uma sociedade mais civilizada do ponto de vista social, né, jurídico, né, e evitar esse constrangimento, essa violência. Eu estou vendo aqui nessa imagem várias situações de violência, com armas, com tapas, um assalto, né, com tiro, né? Então, várias situações de violência, de roubo, de a violência cibernética, que é das questões importantes hoje em dia, a violência contra a mulher, né, que está aí tomando os noticiários, mas que não é uma coisa nova, que é uma coisa que está aí presente o tempo todo. Então, essa violência está aí o tempo inteiro. A gente vai vendo que a Organização Mundial da Saúde define violência como a imposição de um grau significativo de dor e sofrimentos evitáveis,
né? Mas os especialistas afirmam que o conceito é muito mais amplo e ambíguo do que essa mera constatação de que a violência é a imposição da dor. A agressão cometida por uma pessoa contra outra, mesmo porque a dor é um conceito muito difícil de ser definido, tá certo? Então isso aí já traz pra gente aí essa noção de violência, né? Então já vai trazendo pra gente essa questão da violência. Me bota no vídeo aqui. Pronto. Aí o que a gente já vai percebendo? A gente vai percebendo que essa violência, como o pessoal de Barra Saco está me dizendo aqui, ela tem uma ligação muito forte também com a estrutura familiar, com a educação familiar, né? Mas ela não é só ligada à família. Na verdade, a gente já percebeu desde o primeiro ano que vocês estudam sociologia e vocês percebem que a gente está inserido em uma sociedade. E nós estamos inseridos em uma sociedade que, infelizmente, é uma sociedade violenta. No Brasil, morrem muitas pessoas assassinadas, né? Mais pessoas assassinadas em um ano do que em um período de guerra, por exemplo, né? Aqui no Brasil, morreram mais pessoas assassinadas no período de um ano, eu não vou recordar exatamente o ano que fez essa média, do que em 10 anos de guerra do Iraque, né? Que a gente ficava horrorizado com as coisas da guerra. Imagine se a gente soubesse da nossa própria guerra, da guerra que a gente vive aqui, da guerra cotidiana, né? Então, essa questão familiar, ela é uma questão importante, mas ela perpassa também por toda a sociedade, ela perpassa por todos os âmbitos da sociedade, né? Então, é para a gente realmente refletir e pensar no que a gente realmente quer, em que sociedade que a gente quer, qual é o objetivo dessa sociedade. Vamos voltar aqui para o slide para a gente ver os tipos de violência que existem, né? Eu tenho a questão da desigualdade social, que é um fator importante na geração da violência. Então, toda vez que eu tenho a desigualdade social, eu crio um ponto de atrito entre os grupos sociais, né? Ainda mais dentro de uma sociedade tão capitalista como a nossa, ainda mais dentro de uma sociedade tão competitiva como a nossa, né? Provocativa, você tem, eu não tenho, eu posso, você não pode, né? O desemprego também é uma causa da violência, é uma causa importante, por quê? Porque sem emprego a pessoa não tem dinheiro e a pessoa muitas vezes parte para a vida do crime ou para o desespero, né? E acaba cometendo violências. Fatores hormonais, aí basicamente a gente fala das nossas amigas, né? Que tem aqueles dias, né? E de fato esses fatores hormonais já é comprovado cientificamente que a depender do desnível hormonal da mulher, por exemplo, ela pode ser violenta de fato, né? Volta a câmera para mim que aí eu quero comentar uma coisa aqui que é importante, inclusive. A Emma tá aqui dando risada, mas é verdade. Sobrou pra mulher. Sobra para a mulher. Esses fatores hormonais, eles podem afetar os homens também, tá, gente? Mas ele é muito mais frequente nas mulheres, né? Inclusive, existe um negócio, Emma, que chama quando a depressão pós-parto, né? Que aí as pessoas às vezes não entendem, dizem assim, poxa, a mãe jogou o filho no rio, a mãe abandonou o filho. Às vezes esse tipo de violência está relacionado com a depressão pós-parto. Não é uma questão de uma pessoa que não gosta do filho ou coisa parecida, mas é uma questão hormonal mesmo. Isso já está comprovado, então isso tem que ser acompanhado pelo médico, isso tem que ser acompanhado pela família, né? Então a família tem que olhar, eu estou falando isso exatamente no sentido de alertar vocês, né? De que percebam as suas partiruentes, né? Como é que chama? É assim? E percebam o que está acontecendo, percebam se o comportamento mudou, né? Porque a depressão, ela não é só uma tristeza, né? Como o pessoal, não fica triste, pô, não fique deprimido.
Até a depressão, ela é hormonal. Ela não é uma coisa que você escolhe ter. Ah, eu vou ficar deprimido. Não é essa depressão. Essa depressão hormonal, ela gera, na verdade, ela pode gerar um comportamento violento. Ok, vamos voltar para o slide, que a aula ainda tem muita coisa para acontecer. O pessoal de Goiabeira está dizendo aqui, homens, corram de nós, kkkk. Vocês, viu? Fatores químicos. Aí a gente tem um dos maiores problemas que tem aqui no Brasil, que é a questão da ingesta de álcool, da ingesta de drogas, né? Que geram essa violência, né? Então tem gente que quando bebe foge o controle, perde o controle completamente. Tem uns que dão para dar risada, para falar bobagem, para subir na mesa e requebrar, e tem outros que dão para valente, né? Então essa questão dos fatores químicos também é uma questão importantíssima. As disputas, né, também é uma coisa importante. Então, as disputas também é uma questão importante, porque dentro dessa sociedade, como eu falei para vocês, essa é uma sociedade altamente competitiva. Essa é uma sociedade que a competição está aí presente o tempo inteiro, né? E aí, eu estava até lembrando isso aqui, lá num bairro periférico que eu trabalho, os vizinhos estão competindo para ver quem tem o som maior, né? Quem tem o maior volume de som. E aí disputam, cada um comprando cada vez mais aparelhos de som mais potentes e colocando, impondo, na verdade, o seu estilo musical para toda a vizinhança, né? Beleza, obrigado, gente. Pessoal de Centro Sé. E Barra de Saco também. E a questão da pobreza. Aí entra naquele ponto que eu já falei de desigualdade social. E eu tenho, por último, aí os fatores psíquicos, que são as pessoas que sofrem problemas mentais, tal, e que por isso podem gerar, na verdade, também reações violentas. Esses aí, acho que são, na verdade, contribuem com a minoria desse processo de violência. Beleza? Vamos passar aqui. E aí, volta o vídeo aí para mim, para eu dar uma chamada aqui na... E aí, a gente já vai começar com a música, né? Eu queria começar primeiro com um conceito. Hoje, geralmente, eu começo com música, mas eu queria começar com um conceito para que vocês pudessem prestar atenção nessa música, que eu vou colocar aí agora, e que vocês pudessem entender todos os processos violentos que ela expressa. É uma música de um grande compositor brasileiro, né? Um dos maiores, dos melhores, que é Chico Buarque. Eu vou botar aqui o slide para chamar a música. Corpo estendido no samba tabulê, a suída babulê e o swing. Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de reza, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de anão. O bar mais perto depressa lotando. Malandro junto com trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra vereador. e veio o camelô vender Anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel, e um pão. churrasco de gato. 4 horas da manhã, Baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então Tá lá o corpo estendido no chão. em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de rezo uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amor. Sem pressa foi cada um pro seu lado. Pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei. Minha janela de frente pro E crime. veio o camelô vender Anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer
Baiana me tem, Anel cordão, pra comer barato, baiana pra fazer pastel e um pão, pão. churrasco de carne, 4 horas da manhã, cachorro santo na porta-bandeira. e a moçada resolveu. E então, tá lá o corpo estendido no chão. Beleza. Eu falei Chico Buarque, gente. Mas não é Chico Buarque não, é João Bosco. É um dos maiores compositores. Chico Buarque é, com certeza, um dos maiores compositores do Brasil. João Bosco, na verdade, é fantástico também. Talvez vocês conheçam pouco dele, né? Mas essa música, ela tem uma discussão bem bacana. Eu vou botar a provocação aqui, mas eu já vou adiantar também a discussão. Mas se vocês quiserem discutir, vocês vão colocando aí no chat, o professor Arema vai passando para mim. Bota o slide aí para mim, diretor, por favor. Associa a letra da música à discussão sobre violência. Então, assim, o que vocês perceberam a respeito da música que tem a ver com o nosso tema de violência? Eu vou dar um spoiler, eu dou spoiler não, vou seguir a aula. E aí, eu vou dar um spoiler para vocês, que é o seguinte. Desculpe aqui, peraí, que eu apertei o negócio aqui. Foi mal. Volta aí para mim, diretor, Vida. Eu tô meio atrapalhado hoje, viu, gente? Não se incomode, não. É a questão da violência da garganta que tá me tirando a tranquilidade. E aí eu vou dar um spoiler para vocês, porque eu acho que é importante a gente pensar nisso. A música, ela traz, tá lá o corpo estendido no chão, e aí o pessoal nem se importa com o corpo estendido no chão. Tem o samba, tem a baiana fazendo pastel, tem um outro vendendo biscuit, tem um monte de coisa. Quer dizer, uma das questões que essa música traz pra gente é a normalidade como as pessoas percebem e veem a violência. E isso é que não é normal, né? Então, o fato de perceber a violência de forma tão normal, de forma tão corriqueira, a ponto de não atrapalhar as nossas atividades recreativas, de trabalho, né? É muito complicado isso. E eu vivenciei isso há pouco tempo, numa escola aqui em Salvador, né? Uma escola, bairro periférico, que eu trabalhava antes de vir para cá, e exatamente o namorado de uma aluna, ele tinha sido assassinado na porta da escola. E eu tô falando porta da escola, é porta da escola mesmo, entrada, portão de entrada. E essa escola, ela tinha, na verdade, ela tinha crianças pequenas, né, de primário lá também. Então é uma escola que pegava desde crianças até o ensino médio, né? E as crianças pulando o cadáver para entrar para a escola. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, segura essas crianças aí, não vai ter aula, não pode, né? E as crianças, não, eu vou ter prova hoje. Aí pulava o cadáver para entrar na escola. E eu dizia, gente, o que é isso? Como é que as pessoas não estão horrorizadas? Como é que as pessoas não estão indignadas? Umas poucas pessoas olhando, as outras pessoas levando a sua rotina comumente, como se isso não estivesse acontecendo naquele momento, né? Então, é essa questão que a música traz pra gente, e pra mim é uma questão importante pra gente. A gente enxergar essa violência de forma tão normal, de forma tão corriqueira, e não se indignar com isso, né? Que satisfação de falar, tá lá um corpo estendido no chão, morto no chão, alguém morreu. Não qualquer tipo de impacto, o fato de alguém estar morto, normal. É exatamente isso. Então, é isso aí, na verdade, é essa normalidade, né? Essa aceitação da violência é que não é normal, gente. A violência não é normal e a nossa aceitação da violência é menos normal ainda. As pessoas perguntam, quando os embaixadores e as pessoas daqui do Brasil vão expor os números da violência lá fora, as pessoas de lá de fora perguntam, e vocês fazem o que contra isso? Nada, não tem nada. As pessoas não fazem absolutamente nada.
A Goiabeira está me dizendo aqui, os noticiários estão hoje em dia tratando da violência como se fosse uma notícia para saber da previsão do tempo. Não, mas é assim, né? Um grupo estuprou 30 homens estupraram uma menina, né? Pronto. E agora vamos falar de uma coisa mais tranquila, futebol, né? Não é assim, ó, Emma? Então, futebol. E aí, como se você pudesse se recuperar daquilo ali de uma forma muito tranquila. Vamos ver aqui, porque essa questão dos homicídios aqui no Brasil é uma epidemia. Vamos ver aqui no slide para a gente observar esses números, né? Observe que aqui esse quadro... desculpe. É um quadro comparativo dos homicídios entre países por 100 mil habitantes. O Brasil tem 13.100 a mais homicídios do que a Inglaterra, né? 436,6% a mais do que os Estados Unidos e 609,3% que é a Argentina. Então vamos ver aqui, os Estados Unidos ele tem 6 homicídios por 100 mil habitantes, o Chile 5,9 homicídios por 100 mil habitantes, a Argentina 4,3 homicídios por 100 mil habitantes, o Canadá 1,6 por 100 mil habitantes. O Brasil tem 26,20 homicídios por 100 mil habitantes. Perceba que esse número não é um número assustador. E perceba que nós estamos falando em 2011 e 2012, né? Então é um número para lá de assustador. É um número que tem horror. Fala aí, ó, Emma. Quando eu estive no Chile em 2014, eu pegando o táxi, a gente conversando e tal, o taxista, e ele disse assim, que ele, na opinião dele, ele não conseguia admitir que o nosso país, o Brasil, as pessoas se matavam umas às outras por conta de um celular. Então, na cabeça dele, aquilo era uma crueldade, aquilo ali era uma monstruosidade. E ele tem razão. Como é que a pessoa mata uma outra por conta de um aparelho celular, lá no Chile, para você ver que o Chile é um país, aí ele disse, um país que tem uma desigualdade social, que é o nosso, que é o Chile, muito maior do que a desigualdade social do Brasil. Então, o Chile tem uma desigualdade muito maior e, na opinião dele, essa violência é algo mais do que cruel. É terrível mesmo. Eu estive no Chile também e realmente eu não percebi lá nenhum tipo de violência e tal. E é interessante, o interessante dizer é que assim, a potência na América do Sul somos nós. Nós somos o país desenvolvido, né? Nós somos a potência daqui da América do Sul é o Brasil. Né? O Brasil que tem, em termos econômicos, financeiros, de grana e tal, que tem melhor condição. E, na verdade, os nossos índices sociais são os piores possíveis. O pessoal aqui de Esplanada Baixio está me dizendo o seguinte, o que me incomoda não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. O Barbosa, foi o Barbosa que falou isso? Eu não sei se foi o Barbosa, mas eu acho que é Martin Luther King, se eu não me engano, né? Rui Barbosa pode ter citado, mas está valendo a frase. E essa frase, para mim, ela é muito forte, porque ela traz para a gente a questão da omissão da gente, né? Como se a gente realmente não ligasse, não se importasse com isso, né? Como se isso não fizesse referência a gente. E a gente só percebe que existe violência na hora que essa violência afeta a um dos nós, ou perto de nós, ou essa violência nos cerca. Então aí sim a gente percebe violência. Mas fora isso, não. Fora isso, a gente acha que está tudo tranquilo e está tudo favorável, não é isso? Beleza, vamos aqui para a violência estrutural e sistêmica aqui no slide, para a gente já ir entendendo mais como funciona essa violência. Olha aí, essa charge, ela já está aqui trazendo um pouco do que é essa violência estrutural e sistêmica. Tá vendo aqui o carinha aqui medindo uma criança negra, né? A criança pensando no uniforme escolar e ele pensando no uniforme de presidiário, né? Então, o que é essa violência estrutural e sistêmica?
ela expressa pelo quadro de miséria, má distribuição de renda, exploração dos trabalhadores, crianças nas ruas, falta de condições mínimas para a vida digna, falta de assistência em educação e saúde. Então, isso na verdade, é a violência estrutural e sistêmica. Não tem como você fugir dessa condição, não tem como você correr dessa condição, né? Porque se você está lá com um fluxo de renda mal distribuído, você tem uma exploração excessiva, exaustiva desses trabalhadores, as crianças estão nas ruas, as escolas não funcionam, as condições são as piores possíveis, você não tem creche, né? Você não tem uma vida digna, né? Então, é esperar contar com a sorte, né? Me bota no vídeo aqui, diretor, por favor. Né? Então, é esperar contar com a sorte, né? É o que a gente tem feito. Na verdade, a projeção seria ter essas crianças na escola, mas hoje as pessoas pensam nessas crianças nas cadeias. É por isso que eu sou absolutamente contra a redução da maioridade penal. Ah, professor, mas porque nunca aconteceu com você, porque não foi com você, porque não foi com um membro da sua família. De fato, eu ficaria muito triste se isso acontecesse comigo. Mas eu posso te assegurar o seguinte, que esse sistema é um sistema que leva as pessoas a esse campo. Eu fico imaginando as pessoas que têm que sair cedinho de casa, 4, 5 horas da manhã, porque moram longe dos seus locais de trabalho e deixam seus filhos lá sozinhos, né? São crianças de 5, 6 anos cuidando de criança de 3, de 4, né? Eu sei disso porque eu tô lá na periferia, né? Eu tô na favela o tempo inteiro. Então eu conheço essa realidade. E não conheço da agora, conheço de muito tempo. Então, meninos e meninas que cuidam como se fossem adultos de outras crianças, né? Imagine qual é o referencial que se tem, né? O que é que se tem? E não tem escola. As creches não funcionam, as escolas funcionam mal e porcamente, né? É tudo muito bonito na televisão, tudo bonito na propaganda e, de fato, as coisas não funcionam como deveriam funcionar, né? Então, daí, da gente já prever, na verdade, o futuro dessas crianças, né? A gente já sabe isso, né? Teve uma vez, Emma, que eu fiz uma atividade numa sala e pedi para que fizessem uma linha do tempo, né? E aí todo mundo fez, tal. Tinha uma menina que não queria fazer, eu disse, pô, e aí, você não vai me dar essa moral? Faça aí para mim, faça a linha do tempo aí da sua vida, até você tem 16 anos? Ela, tenho 16 anos. Aí ela disse, eu vou fazer. Aí fez e me entregou. Por curiosidade, eu fui olhar exatamente o que ela escreveu. E ela botou o ano do nascimento dela, o ano que ela entrou na escola, e aí ela colocou assim, um ano tal. Nesse ano eu vi meu pai sendo atropelado na paralela e morrer, né? Aí, 2 anos depois, ela viu... Não, a mãe ser atropelada na paralela e morrer. E 2 anos depois, o pai dela foi assassinado e ela viu o pai sendo assassinado pelos traficantes, né? E aí diz assim, pô, e aí, quem cuidou de você? Né? Quando eu olhei isso, quem cuidou de você? Ela disse, não, minha irmã... ficou com a gente, cuidou da gente. A irmã dela tinha 17. Na verdade, tinha 17 naquele momento. Ou seja, há 4, 5 anos atrás, quando ela perdeu os pais, ela era criança de 11 anos e a irmã tinha 12. E o Estado não tomou conta, né? Nem tomou conhecimento que existia. Depois o pessoal me disse assim, em off, separado, dizendo assim, olha, essa menina aí, ela foi adotada pelos traficantes. Quem sustentou ela foi os traficantes. Porque eu perguntei, quem sustentava você? Quem comprava as coisas para você? E ela não me disse. Mas aí quem me disse foi o pessoal da comunidade. Os traficantes sustentaram ela. Ou seja, elas desde cedo, de 11, 12 anos, elas tiveram que se prostituir para sobreviver, para comer, né? Qual é o referencial que essa pessoa tem, além de um referencial de violência? Nenhum outro, né? O que esperar de uma criança dessa? Nenhum outro, nada de bom esperar. Né? Então é assim. Barsaco está me dizendo aqui, ao deparar com o corpo no chão, as pessoas não se importam, pois estão acostumadas com um fato quase normal que acontece todos os dias. É isso mesmo. Vamos voltar aqui para o slide para a gente caminhar, que a aula ainda tem coisa como o quê?
Violência é o uso da força com o objetivo de ferir, deixando ou não, violência física, né? Deixando ou não marcas evidentes. São muito comuns murros, tapas e agressões, como diversos objetos e queimaduras. Então essa é a violência que a gente identifica mais rápido, conhece mais rápido, né? A gente identifica mais rápido essa violência, porque é a que aparece mais. Mas ela não é exatamente a que fere mais, a que mata mais. Essa violência física, ela de fato aparece. Infelizmente, muitas crianças, adolescentes e jovens não estão pensando na escola. O que realmente é importante não é o que pensam ao meu respeito, e sim o que pensam sobre mim. Você usou duas frases aí, vamos tentar decifrar aqui. Sprana Bastil falando o seguinte, que muitas crianças e adolescentes jovens não estão pensando na escola. Bom, resta saber se a escola, se o Estado, se a prefeitura, se a estrutura também pensou nessas crianças, fez uma escola para essas crianças e adolescentes. Uma escola que fosse atrativa. Não estou desculpando tudo, não. Acho que tem muita coisa que é vagabundagem, vadiagem, tudo que você quiser falar. Mas a grande questão é que muitas vezes também essa escola ela não dá um aparato para receber esse jovem, essa criança, né? Então essa é uma questão, né? Vamos seguir. A violência psicológica, que aí o pessoal conhece agora com o nome de bullying, né? Também é uma das expressões de violência psicológica. A violência psicológica ou agressão emocional é caracterizada pela rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, desrespeitos e punições exageradas, né? Essa é uma violência que não fere imediatamente, mas que mata muito em boa parte do mundo. Bota no vídeo aqui, diretor. E aí, mata muito, por quê? Porque isso leva, na verdade, muitos dos jovens a cometer suicídio. Isso em várias partes do mundo. Aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Professor, eu não consigo entender, não, porque eu nunca ouvi dizer, ou ouvi poucos casos de gente que se suicidou. Na verdade, existe uma regra que suicídios não devem ser divulgados. Por quê? Porque eles acabam estimulando, gerando outros suicídios. Então, quando você tem a divulgação de um suicídio, você tem, na verdade, a proliferação disso aí. Então, por isso que não se divulga isso, né? Mas os números são altíssimos. Os números são números complicados, de crianças e adolescentes até 20 e poucos anos, né? E acontece muito, é muito frequente. Às vezes as famílias também tentam esconder a real causa, né, da morte, né, mas está ligado ao suicídio. E suicídio está ligado basicamente à questão da depressão, que pode ser despertada por fatores internos, né, fatores biológicos aqui, eu não sei exatamente, eu sou da área de humanas, tá, gente? E pode ser também despertada por conta dessa violência, dessa agressão, né? Dessa agressão psicológica, do bullying, da coisa repetitiva, da agressão cotidiana, né? Do xingamento, da exclusão. Isso que às vezes você faz e não se entende ali como uma agressão, mas é uma agressão. Não precisa ser amigo de todo mundo, mas você tem que tratar com a educação todas as pessoas. A corrupção é a violência que mata não só o corpo, mas a alma, né? Isso também é verdade. Ok. Então, vamos seguir aqui com a violência doméstica. Bota aqui no vídeo, diretor. Eu tenho, na verdade, a violência doméstica no Brasil também é uma situação grave, porque a violência doméstica, ela está presente em muitos lares, né? Num país onde você tem a questão, da pobreza, da miséria,
essa violência ela acaba aparecendo também do despreparo, né? A questão da falta de educação, ela acaba aparecendo em muitos lares, né? O abuso do poder exercido pelos pais ou responsáveis pela criança ou adolescente. E aí você vai me dizer assim, ah, professor, mas hoje existe lei da palmada, você não pode bater no filho e etc e tal. Na verdade, a lei da palmada, ela não é esse exagero que o pessoal está falando, né? Ela não tem essa coisa, eu não posso dar um cascudo no meu filho que ele vai dar uma queixa minha. Não é isso, né? É porque tem crianças que elas são de fato maltratadas dentro de casa. Tem crianças que de fato elas são violentadas dentro de casa, né? E os pais, eles acham que eles têm o direito de fazer isso. Eles acham que eles podem fazer isso. Não é que você não possa dar uma palmada no seu filho uma vez na vida. Não é isso, não está se tratando disso. Me bota no vídeo aqui, diretor. Né? Não se trata disso, né? Eu vou contar, talvez, numa das mãos, quando eu dei uma palmada num filho meu, alguma coisa assim, né? Raramente, muito raramente, lá em casa a gente tem um diálogo muito aberto, muito intenso. Também a gente se policia as nossas atitudes, a gente está o tempo inteiro se preparando, porque assim também, para ser pai, para ser mãe, de qualquer jeito, não dá. Você tem que se preparar, né? Ser pai e mãe não é só botar no mundo, tem uma preparação, você tem que se preparar. É por isso que vocês têm que tomar todo esse cuidado, para que não haja essa gravidez antes do tempo, para que vocês não venham a ter filhos antes da hora, porque vocês precisam se preparar, né? Então, na verdade, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Então, isso é muito, muito significativo. Essa violência doméstica no Brasil, ela é grave, ela é muito grave, porque boa parte dos casos de violência que existem no Brasil existem dentro das casas, né? Existem dentro das casas. Então, pai e mãe batendo, humilhando, violência psicológica, violência física, violência sexual, né? Eu tinha outro caso para contar, vou contar porque eu gosto de exemplificar, o caso de uma aluna do noturno que estava levando a filha de 4 anos para a escola. E aí eu disse a ela, não tem condições. Você trazer sua filha de 4 anos para a escola é cansativo para a menina. Ah, ela vai para a creche de manhã, vai para a escolinha à tarde e de noite vem para a escola comigo. Eu digo, pô, imagine, em que horário que ela vai ser criança? Eu disse, não tem condições, você não pode trazer essa criança para a escola. Aí ela me disse assim, professor, é o seguinte, eu não tenho com quem deixar. Eu digo, deixa com seu marido, você não é casado? Ela disse, se eu deixar com meu marido marido abusa da criança. Abusa é abuso sexual que ela quis dizer. E aí eu entendi qual era a questão. Ela precisava, na verdade, levar a criança para a escola porque era a única chance dela se separar do marido, né? Ela não podia se separar porque ela não tinha nem para onde ir com a criança. Então ela dependia desse sustento. E muitos se valem disso, né? Muitos se valem de que eu pago as contas, eu sustento e vocês são todos minhas propriedades, né? Então, boa parte da violência acontece nesse sentido, acontece nessa forma, né? Então, eu percebi ali que a necessidade dela em estudar, em levar a criança à noite, não era exatamente só para estudar, mas para que ela pudesse estudar, conseguir um emprego e sair daquele casamento, abandonar aquele homem e criar a filha dela tranquilamente. E a partir daí, todas as crianças que quisessem vir para o noturno com os pais poderiam, porque eu não ia me meter mais nessa questão, né? O pessoal de Macaúba está me dizendo que a violência doméstica é muito comum por lá. Por aí e por todas as partes. Vamos ver aqui os tipos de violência doméstica no vídeo. Violência doméstica pode ser violência física, bater, beliscar, empurrar, chutar, né? E a violência psicológica, estuprar também aqui na violência física, porque estupro é uma violência física. A violência psicológica, xingar, humilhar, agredir com palavras, o abuso sexual, a negligência e o abandono. A negligência, quando eu sou negligente,
é o próprio abandono. Quando eu negligencio, né? Quando eu abandono, quando eu deixo de lado, quando eu não dou o aparato, né, necessário, quando eu não atendo às necessidades ali, então eu estou negligenciando. Tá difícil, hein, Emma? E aí pronto, então a negligência aí é de fato isso, ok? Em termos estatísticos, no Brasil, cerca de 70% dos casos de violência contra criança e adolescente tem como agressores os pais, né? Então, perceba aí, os pais, muitas vezes, eles são os próprios agressores, né? Muitos casos de criança de rua que estão nas ruas fugindo dos maus tratos dentro de casa, né? Perceba que isso é uma epidemia no Brasil. Perceba que isso é terrível. Coloca no vídeo aí, diretor. Então, o que é que acontece? Muitas crianças preferem ficar na rua, porque na rua, pelo menos, não apanham todo dia, não são queimados, né? Então, há aquelas coisas de antigamente que o pessoal diz, mas minha avó batia no meu pai assim, queimava o pé, queimava a mão, e aí ele deu para certo, tal, ele funcionou, ele se corrigiu. Bom, gente, se isso funcionou com seu pai, pode ser que não funcione com você, ou pode ser que não funcione com seu filho, né? Então perceba, as pessoas reagem de forma diferente. Tem gente que vai reagir positivamente, né, frente a uma violência, vai dizer, não, eu não quero tal, eu vou me comportar, eu vou fazer. Tem gente que vai se revoltar e que vai reagir de outra forma. Então, assim, os filhos, eles são dos pais, mas eles não pertencem aos pais, né? Os filhos, eles estão sob a tutela dos pais, mas os pais não podem fazer o que querem com os filhos. Então, essa é a questão que se apresenta, essa é a questão que está aí o tempo inteiro, né? Os filhos, eles não são propriedade desses pais, né? Eu não posso fazer o que eu quero com meus filhos, né? Eu tenho que fazer o que, na verdade, é certo. Qual é a minha obrigação de educar, né? Punir também quando necessário, conversar, estabelecer diálogo, dar atenção, dar exemplos, né? É isso que eu preciso fazer em casa. Vamos ver aqui, entender um pouquinho mais sobre esses números aqui no vídeo, no slide. 56% dos homens admitem que xingaram já, empurraram, xingaram 53%, já xingaram a sua companheira, né? 19% já empurraram a sua companheira, 9% já ameaçaram com palavras, 8% dos homens já deram um tapa e 4% já deram um soco, né? Então perceba que esses números são muito grandes. Então 56% dos homens já admitiram algum tipo de violência doméstica em uma pesquisa feita aqui há algum tempo atrás. Volta o vídeo aí para mim. Então isso, na verdade, é muito comum, a questão da violência. Volta o vídeo para mim, diretor, por favor. Então é muito comum essa violência. É muito próxima da gente. Eu vou passar um videozinho rápido aqui sobre violência doméstica, para que vocês vejam. Bota aqui no slide. Gostaria de saber quais são os tipos de violência doméstica. Ângelo, essa pergunta eu vou me permitir ler o artigo 7º da Lei Maria da Penha, diante do detalhamento das condutas. E até para não correr o risco de esquecer de alguma e esclarecer bem a Emanuele. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da pessoa. A violência psicológica é qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência sexual ela é entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter, a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação. Pronto, beleza aí. Aí a gente já vai entendendo um pouco mais sobre essa questão da violência e vai percebendo que essa violência doméstica, ela está presente no dia a dia das casas, né? Porque vocês viram aí que essa violência doméstica, ela engloba lá a violência física, a psicológica, né, o assédio, né? Então ela está ali presente no tempo inteiro. Né? Eu fico pensando, Oyama, na verdade, quando as pessoas questionam, para que esse negócio de delegacia de mulher e tal, qual a razão? Ministério da Mulher, né? Ministério da Mulher. Por que o Ministério da Mulher? Qual é a razão dessas coisas? Eu fico imaginando o seguinte, quando eu percebo que nós estamos num país extremamente machista, um país onde na verdade, assim, uma discussão como essa, porque essa do estupro aí que apareceu recentemente, da menina que foi estuprada por 30 homens e tal, isso é só uma ponta da violência. Na verdade, a maior parte da violência, ela nem aparece nas redes sociais, nas mídias sociais, nas televisões, ela não aparece, né? Então, essa parte da violência, a maior parte da população desconhece, né? Apareceu esse caso aí, eu tenho cá as minhas elucubrações, na verdade, para desviar o foco, né? Apareceu esse caso e aí a imprensa está dando foco a esse caso. É importante dar foco a esse caso, sim, né? Mas, na verdade, o que se queria era desviar a atenção da questão política, né? Mas isso é só uma ponta do iceberg. Essa violência é constante. E aí, quando as pessoas vão dar uma queixa, por que você não se separa dele? Por que você ainda convive com ele? Você vai dar queixa hoje, na quarta-feira você vai tirar, né? Então, tem todas essas questões que aparecem aí e que, de fato, são cotidianas no enredo das mulheres que são violentadas. O pessoal está dizendo aqui, a cada 11 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. Cadê a segurança no nosso país? O pessoal de São Gonçalo. Né? A segurança do nosso país vai de mal a pior. Vamos olhar aqui o mapa da... Olha esse pensamento machista aí. Se Fala aí, acontecer um caso de um homem sofrer forte agressão da mulher, quem vai recorrer? A delegacia mesmo, a polícia. Agora, existem a quantidade de casos de violência contra a mulher é N vezes, talvez 3.000 vezes por cento a mais do que da mulher contra o homem, né? Então, quando a mulher parte para um processo desse de violência contra o homem, é porque ela já sofreu outras violências por trás disso. Inclusive, a pergunta dele é bom que seja esclarecida, é o seguinte, ele pode inclusive ir à delegacia normal, mas quando é o caso de um homem sofrer uma agressão forte por uma mulher, ele pode procurar a delegacia da mulher. Porque a delegacia da mulher, ela é especializada, ela tem esse nome por conta de atender prioritariamente, de ter o trato, de ter a lida, de saber como lidar com essas agressões relacionadas à sexualidade, né? O homem, ele pode se dirigir, sim, à delegacia da mulher e explanar lá as questões dele. Ele vai ter profissionais preparados para ouvir ele, né? Acontece isso, sim, né? Quando ocorre para se defender, aí vocês vão brigar na justiça, né? Porque... Não, ele falou, quando ocorre essa violência, é para a mulher se defender do homem. Sim, sim. A Vanderlei Goiabeira está dizendo que quando ocorre é para se defender do homem. De uma forma geral, eu vou entender que esse homem, na verdade, ele de alguma forma, ele tentou agredir a mulher. Se não for, ele vai ter que provar que não, ele vai ter que... É complicado isso, porque, na verdade, em termos de forças físicas, nós somos mais fortes, né? Então, mas acontece também de homem apanhar de mulher, sim. E aí também tem que buscar a justiça e tentar resolver isso aí, né? Mas perceba, nós estamos num país machista por natureza, nós estamos num país onde as mulheres
agora que começaram a entrar no mercado de trabalho de forma mais expressiva e ocupando cargos mais altos, né? A renda da casa ainda é majoritariamente oferecida pelo homem, né? Então, tudo isso acontece, né? Então, as meninas de Gandelê Goiabeira, que é isso? A violência, a gente falando tanto de violência aqui. Fraternidade sim, violência não. Lembra lá da campanha da fraternidade? Né? Então, vamos lá. Eu só vou apresentar para vocês aqui o mapa da violência, né? Olha aqui no slide, por favor. E aí esse mapa da violência, dá uma frisada para mim aí, diretor. Esse mapa da violência, ele traz, na verdade, a violência dividida por estados. E eu quero que vocês percebam que as cores mais fortes, elas são onde tem maior registro de violência. E as cores mais claras são onde tem menor registro de violência. E aí vocês vão perceber que aí Alagoas ganha, né, em disparado. E aí você tem Bahia, o Ceará, o Goiânia, Distrito Federal não, Goiânia, Mato Grosso, Pará, né, um alto índice de violência. E você vai ter lá São Paulo com o menor índice de violência, né? Professor, mas eu ouço tanto o caso de São Paulo, exatamente porque as televisões estão lá. Então, na verdade, a violência que aparece por lá, ela repercute aqui. A nossa violência aqui não repercute lá, né? Então, por isso que chega a ter essa diferenciação. Então, a violência, ela está presente mesmo. Volta a câmera para mim, diretor. Ela está presente mesmo no nosso dia a dia, né? Mas ela não é normal. E o absurdo, o erro, é a gente acreditar que essa violência ela é normal e que ela está integrada e faz parte da nossa vida. Gente, nossa aula acabou, infelizmente, o tema assim está muito bacana, mas esse é um tema que a gente vai discutir muito ainda nas aulas de Sociologia, tanto aqui no segundo ano como no terceiro ano, a gente ainda volta a esse tema e discute mais, porque é um tema importantíssimo para a gente. A gente já viu isso lá no primeiro ano, estamos vendo agora, e no terceiro ano também teremos isso aqui. Vou colocar aqui as nossas referências, né? Vamos aqui para o slide. Botando aqui as nossas referências para que vocês tomem conhecimento, né? E pronto. Então, bom, gente, vamos chamar então o nosso momento da síntese, porque aí a Emma pode conversar um pouquinho mais com vocês. Eu deixei ela falar pouco hoje. Mas César, você deu conta do recado, né? Esse momento da síntese, quando a gente fala de violência, quando a gente fala da violência no Brasil, o que é violência, né? Violentar é o ato de impor a força. Então, em todos os casos de violência, tem alguém que se acha importante, alguém que se diz ter força, né? Então, quando se fala de violentar, é impor a força. Geralmente, a pessoa violenta, ela está ali no patamar de mais forte, no patamar de que o poder, né, naquele patamar de um poder maior. Então, a violência é isso. Na violência, só lembrando que esses atos de violência, não existe somente a violência física. A violência, ela pode ser moral, ela pode ser uma violência social. Por exemplo, a fome é uma violência social. A questão do menor de rua é uma violência, né? É uma violência epistêmica. Então, existem diversas existem diversas formas de se impor a violência dentro de uma sociedade. Isso é importante a gente estar lembrado, tá? Então, quando se fala dessa violência, aquelas pessoas que estão movendo atos violentos são as pessoas que estão em um patamar de poder acima do outro que está sofrendo essa violência, tá? E qual a questão da violência no Brasil? No Brasil, nós temos N questões de violência. A gente tem a violência sistêmica, foi toda essa violência que eu falei para vocês, essa violência que é o Estado que promove, a violência
contra, né, do próprio menor da rua, a violência de uma educação, uma educação sem qualidade, a violência de uma saúde sem qualidade. Vocês estando, tem uma pessoa que amanhece o dia para, né, ter que dormir numa fila de hospital, é um ato violento, gente. Como é? Então, essa é uma questão violenta, sim, no nosso país. Outra questão violenta é a questão da violência doméstica, principalmente a violência com crianças e adolescentes e também com a violência da mulher. Então, quando a gente fala da violência da mulher, que César me pediu aqui para falar, é algo muito penoso, é muito triste, que ainda é um caso real, que ainda está nos noticiários e ainda estão tão presentes a todo momento. Então, todos os dias a gente vê casos de violência contra a mulher. A gente teve a história dessa menina aos 16 anos estuprada por 30 e poucos homens, mas a gente teve a violência também de uma professora, uma colega de César, né, que é da rede municipal, que também foi assassinada pelo próprio marido, que supunha, ele tinha suposição que ela estava traindo. Então, ele não tinha como provar tudo aquilo ali. Então, gente, quando a gente fala de violência doméstica, a gente vai lembrar das crianças que sofrem essa violência, dos adolescentes que muitas vezes também, crianças e adolescentes abusados por seus pais, abusados pelos padrastos, pelo vizinho, etc. E a gente vai falar também da violência contra a mulher, que macula, que fere e que está aí o tempo todo presente na nossa sociedade. Eu passo a bola da vez para a César, me despeço de vocês e até a próxima aula, com certeza. Pô, gente, melhor explicado do que isso, impossível. É uma show de bola aí, a nossa aula foi ótima. O tema é um tema realmente provocativo e atual. E é um tema que eu digo a vocês, a gente tem que voltar para casa incomodado com esse tema. Não é um tema para a gente se acomodar, é para a gente se incomodar, né? A violência, ela deve ser um incômodo na vida da gente mesmo, tá certo? E aí, eu só tenho a agradecer a vocês as participações, a interação, porque foi muito boa, né? E desejar a vocês um excelente dia. Até mais. Até a próxima aula.